As bikes estão chegando. Olha, a cidade grande, a gente sabe, está lotada de carros, né? Mas existe aí, ó, um movimento para a gente andar de bicicleta. E esse moço aqui apoia esse movimento, não é verdade? Sim, claro. Vamos andar de bicicleta? Bora. Você gosta de andar de Sim. bicicleta? Eu ando desde pequeno, desde de criança, né? Bicicleta, acho que no nosso país é um brinquedo, né? O primeiro contato que a gente tem com a bicicleta é um presente de Natal, de aniversário. Né? Verdade. Então acho que tem muito do resgate da infância. E acho que também é por isso que tem uma transição agora que a gente está passando, que é essa transformação do significado da bicicleta de brinquedo para ferramenta. Né? Para o meio de transporte que faz bem em todos os aspectos, Exato, não é mesmo? ela no final das contas é uma ferramenta. Ele era um brinquedo porque a gente era criança, né? E agora que a gente cresceu, a gente consegue incluir na nossa vida com outras funções. E como que a bicicleta está presente na sua vida? Basicamente, hoje, ela é o meu meio de transporte, também é um pedaço do meu exercício físico, né? Então, mesmo com a pandemia, a gente cria algumas situações para poder fazer pedalar um pouquinho, algumas vezes por semana. E desde 2013 que eu restauro bicicletas e hoje, agora 2021, a gente tem uma loja, digamos assim, né? Que faz de tudo, desde a nossa própria linha, nossa marca de bikes urbanas e a restauração que a gente continua, né? Então, resgatando bikes, histórias da família, é bem legal. Tudo mudou. Se a gente pensar no estilo das bicicletas, né, mudou também, mudou muito, não é mesmo? Sim. O desenho acompanha um pouco da evolução industrial dos materiais, né? Então, hoje em dia a gente já tem um material que cada um corresponde a um tipo de performance. Então, a gente tem materiais mais leves, materiais mais resistentes. A gente gosta de trabalhar com bicicletas clássicas, né? Então, como a gente veio dessa escola da restauração, de resgatar o que a gente tinha no Brasil e que rolou um hiato, né? Como esse movimento de bicicleta urbana, de usá-la no trânsito, ela requer um tipo de bicicleta adaptado. A gente pensa numa bicicleta que tem um desenho mais confortável para você percorrer longas distâncias. Tem um fator importante na bicicleta urbana que é a posição que você fica e você consegue ter uma visão horizontal, né? Quase como andar a cavalo. Então, nas bicicletas que elas são desenhadas para esporte, seja mountain bike ou seja bicicleta de estrada, speed, normalmente ou você está abaixado assim, ou a mountain bike você está com o braço, porque ela é preparada para você trabalhar em inclinações de terreno. Então, a geometria, o desenho da bicicleta em si, ela tem também os seus motivos. E aí, essa evolução é onde a gente foi bebendo desenho, né, nas inspirações das clássicas. Então a nossa bicicleta parece bicicletas antigas. A gente vê bastante gente que passa aqui para, nossa, mas essas bikes são dos anos 80, mas estão lindas. E não são, elas acabaram de chegar da fábrica, né? A verdade é que a bicicleta chega na nossa vida em algum momento, ou pequenininho, ou agora, ou no momento de crise, não é mesmo? E é por isso que tem um dia para celebrar o Dia Mundial da Bicicleta, né? E eu acho que é muito importante a gente lembrar disso, né? Um meio de transporte tão especial que hoje é usado muito assim com criatividade, não é mesmo? Você tem alguma história assim de alguém que usa bicicleta diferente? Nossa Senhora, todo mundo, todas. A gente tinha uma época que a gente falava que a gente tinha que usar aqueles chapéus de alumínio, sabe, do filme, para proteger um para-raio de loucos, assim. Então a gente já fez bicicleta, a gente já colocou piano em cima de bicicleta. Uau! Que ele pedala na orla do Rio de Janeiro fazendo shows. A gente já fez docerias, né? Tipo, essa história de 8 anos, ela é recheada dessas histórias. E ainda cruza com, sei lá, tipo, o filho que pega a bike que o pai ganhou com 17 anos, nunca mais usou, e aí ele restaurou com a gente meio que de surpresa e entregou pro pai. No dia seguinte, quando ele acordou para trabalhar, sei lá, só 6h30, 7 horas da manhã, o pai estava no quintal, andando em círculos, porque ele não queria sujar o pneu da bicicleta que estava restaurada. Então, assim, imagina, eu tô arrepiado contando essa história, imagina o que não passa na cabeça dessas pessoas, né? Então, a gente tem muito dessas conexões de troca de gerações. Existem as pessoas que
nunca andaram de bicicleta, então tipo, a gente tem tipo, nada é muito comum aqui com a gente, assim, nunca foi, sempre foi especial. Tem a bicicleta, a Minha Doce Bicicleta, por exemplo, que é um triciclo que não foi a gente que fez, mas ele passou a fazer parte da nossa vida, que ele vinha vender doces na nossa porta aos sábados, então tipo, ele faz o roteiro dele aqui pelo bairro, vendendo sobremesa e aos sábados ele vinha pra cá. Então é um cara que ele tem a bicicleta dele de transporte, ele anda alguns quarteirões para vir até aqui com esse triciclo bonitinho, com freezer preparado para isso. Então cruza assim com coisas que a gente já fez. Ou seja, cabe tudo numa bicicleta. Cabe tudo numa bicicleta. Agora é o seguinte, você já foi numa oficina de uma bicicletaria? Eu já fui. E olha, que era bem diferente das atuais. A gente pode conhecer sua oficina? Claro, por favor. Vamos lá? Opa, essa tá brilhando, hein? Aliás, tá brilhando tudo aqui, né, gente? Inclusive a oficina, né? Sim. Essa aqui é a nossa Diva. A gente desenvolveu essa bicicleta inspirada num quadro francês dos anos 60. E é aí que tem uma história legal, que é a evolução das bicicletas. Quando a galera começou as primeiras corridas na Europa, eram corridas em estradas de terra, e a gente tinha bicicletas para pessoas grandes. E aí a solução, quando você tem uma estrutura, a gente tem talvez uns 20 centímetros de diferença de altura. E a gente às vezes tem 20 centímetros de diferença de altura, ou a gente tem a mesma altura, mas o meu braço é mais longo que o seu. Sim. O meu tronco é menor. Então essa proporção do corpo tem a ver com a geometria da bicicleta. E aí, lá na França, eles fizeram um quadro menor, e por ele ser menorzinho, eles colocaram o tubo rebaixado. No começo, essa bicicleta era uma bicicleta de corrida para pessoas menores do que os grandões, os ingleses e tal. Ela foi evoluindo porque acabou se espalhando o uso da bicicleta, né? E aí ela foi se transformando numa bicicleta urbana, e que aí tem a ver com a postura que eu citei lá na frente. Então, quando a gente pensou na nossa bike em São Paulo, a gente fez uma média de altura do público, né, dos brasileiros. A gente relativizou o uso das marchas da bicicleta na nossa cidade, então a gente fez um estudo para entender que tipo de catraca, quantas marchas e qual o tamanho delas são necessárias para a gente conseguir vencer os obstáculos, principalmente de São Paulo, onde a gente está. E a gente acredita que se você consegue circular na cidade de São Paulo, a maioria das cidades brasileiras serão atendidas com também. isso. Exato. Então daí tem o que a gente chama de relação de marchas, que é a relação entre a quantidade de dentes do pé de vela, que é essa peça aqui, com a catraca lá atrás. Então a gente usa só 7 velocidades, porque a gente tem uma marcha veloz aqui e uma marcha super leve aqui. Relacionado com a quantidade de dentes que tem aqui, que deixa a bicicleta leve quando a gente precisa subir. E olha aqui, que legal isso, é costurado artesanalmente, assim? Sim, a gente tem uma ligação... costuras aqui de couro? Sim. É um couro sintético, porém é feito à mão, né, costurado e tal. Então, a gente tem muito essa ligação com as bicicletas do passado, tem a ver, né, tipo, te lembra couro. A gente tem um amigo da Sem Raça Definida, que é uma marca daqui de São Paulo, que as nossas histórias se cruzaram no começo. Eu comecei a restaurar a bicicleta porque eu queria trocar a cor de uma bicicleta. E ele queria um selim marrom e não queria pagar R$1.000. Na família dele ele tem artesãos, o pai dele era pintor, e ele começou a tirar capas do selim e colocar de couro feito à mão. Então isso foi se desenvolvendo. A gente faz isso por encomenda com ele para alguns clientes. Legal. Na nossa bike é sintético, é inspirado nesse mesmo design, né? Como a gente lembra as bicicletas. Bicicleta também, gente, já foi o tempo que era aquele precinho legal, né? Hoje tem bicicleta de valores bem altos, De né? todos os gostos. O lance que a gente acredita é que o custo-benefício das bikes, eles são muito reais, né? Muito diretos. Então, dificilmente você vai comprar uma bicicleta cara que não te entrega o que ela tá cobrando. A gente já mexeu com bicicletas de 500 a 40 mil reais aqui. Já vimos, né? Já entramos em contato com bicicletas, inclusive, mais caras do que isso.
mas elas todas têm um motivo especial, né? O motivo de ser. Então a gente, por exemplo, tentou permear na nossa linha também tem reflexo do nosso contexto atual, mas uma linha que não te entregasse, que você não precisasse voltar daqui 6 meses porque alguma peça quebrou, por exemplo. O que você diria hoje para as pessoas que estão indecisas ainda se compram uma bicicleta, se caso se compram uma bicicleta? Olha, eu já casei e eu tenho bicicletas. Dá para fazer os dois, eu acho. Dá para fazer os dois, né? O que eu acho é que as pessoas precisam experimentar, porque a gente tem muita informação para desmistificar no geral. Legal. Inclusive sobre o casamento, né? Eu acho. Mais do que a bicicleta. Mais do que a bicicleta. E como nos disse o Rodrigo, a bicicleta é um dos primeiros brinquedos que uma criança tem como sonho de consumo após aprender a andar. Mas pedalar é muito mais do que apenas sentir o prazer da diversão. É uma prática que traz diversos benefícios para a saúde física e mental. Seja a bicicleta usada para diversão, atividade física ou até esporte de alto rendimento, ela cumpre um papel importantíssimo de interação social, transporte ativo, melhoria dos padrões de saúde, emagrecimento e também melhoria do sistema imunológico. Parece perfeito, né? É por essas e muitas outras qualidades que a busca por bicicletas vem aquecendo o mercado. Teve um aumento de 50% durante a pandemia. Então, vem com a gente. Vamos continuar conhecendo mais uma bicicletaria de São Paulo. Bicicletas têm história, não é verdade? É claro que a gente precisava conhecer uma bicicletaria que faz esse trabalho de restauração. Ou então, eu quero uma bicicleta naquele formato antigo. A gente encontra aqui, Leandro. É isso, Beth. A gente é uma bicicletaria que procura atender quem está procurando uma bicicleta nova com esse visual mais vintage, que a gente fala, mais retrô. Ou uma coisa que a gente gosta muito de fazer, de quem tem lá uma bicicleta encostada, parada, que a gente pode recuperar e deixar ela funcionando. Ele pode voltar a ser utilizada, deixar ela bonita. Essa é a principal coisa que a gente faz, de restaurar. Isso é bom, hein? O que é legal, assim, a gente às vezes recebe gente que está querendo deixar a bicicleta como ela era original. A gente até brinca, que nem fazer um monte de cirurgia plástica e deixar ela como era original quando ela era novinha. Isso a gente faz também, vai atrás de os adesivos, todos os decalques da época. Mas o que a gente mais faz, e talvez o que a gente mais gosta de fazer, é assim, deixar ela funcionando, recuperar, ir atrás de pontos de ferrugem para conservar essa bicicleta, mas talvez deixar ela ali com as marcas de vida dela. A gente brinca que são as cicatrizes que ela tem. Isso a gente faz bastante e acha muito válido fazer, porque uma bicicleta dura muito, assim como carros, assim como combis também, a gente vê. A bicicleta tem uma vida útil, assim, você cuidando bem dela, ela pode durar, enfim. Por que você resolveu investir num negócio como esse? Tem a ver até, acho que, com uma questão ambiental, talvez, né? Às vezes a gente está comprando coisas que não precisaria comprar. Uma bicicleta que dura, sei lá, 80 anos, né? A gente tem o quadro sendo de aço, ele sendo bem cuidado, ele pode durar muito tempo. Então é válido você restaurar o que você já tem. Claro, você pode também comprar novo, mas a gente gosta muito desse processo de restauro e que envolve até uma reciclagem, certo? Você anda de bicicleta? A gente anda, todo mundo aqui, aliás, a gente tem os meninos da oficina, do atendimento, todo mundo vem para cá de bicicleta. Isso é bem legal. Levanta essa bandeira? Levanta, e até em tempos de Covid, né, que a gente estava preocupado, a gente estava vendo assim, ninguém pega transporte público, então a bicicleta, nesse sentido, a gente conseguiu que todo mundo vem de bicicleta, é muito mais seguro dessa forma, né? Um trabalho como o seu remete a muita afetividade, a muitas boas lembranças, né? Por que resgatar tudo isso? Olha, é curioso você perguntar, porque tem muita gente com valor sentimental, né? Envolvendo a bicicleta que ele foi do pai dele e tal. Dificilmente as pessoas trazem para restaurar e querem vender, elas trazem para ficar, mesmo que não vai usar. Tem situações também, Beth, que eu não comentei, que assim, gente que quer restaurar, mas que nem vai utilizar, então a gente nem vai deixar ela, a gente limpa, vai atrás de coisas para conservar mais, mas ela não necessariamente precisa ficar funcionando, porque ele quer deixar na parede, né? Isso claramente, por ter um valor sentimental, às vezes a bicicleta que era do pai da pessoa, isso também a gente gosta de fazer. Tem uma história boa para você contar pra gente?
Olha, estou pensando aqui, tem um cliente que veio restaurar uma bicicleta com a gente faz muito tempo já e ele tem um valor sentimental, mas ele não tinha espaço em casa. Essa bicicleta está aqui até hoje. Então, assim, ele não veio retirar a bicicleta, é uma bicicleta que a gente restaurou. Ele também não autoriza que a gente venda, a gente deixou exposta aqui. Mas é curioso, porque ele também está ali, ele não quer se desfazer, está aqui com a gente. Também não estamos pressionando ele para... Ele não quer vender, né? Então, tá uma bicicleta que está exposta aí já tem alguns anos, sem a gente mexer. Agora, gente, a bicicletaria não é só também bicicleta, né? Tava vendo ali, ó, que tem um cantinho, que tem uma biblioteca, uma mini biblioteca com assuntos de bicicleta, modelos de bicicleta. É envolvimento total, né, Leandro? Total. Quem chega aqui pode, isso numa época pré-pandemia, pode chegar, tomar um café com a gente, pode ficar lendo um livro. Tem livro sobre estilos de bicicleta, tem livro sobre viagem, tem muita gente que viaja de bicicleta, a gente sabe que, principalmente na Europa, no Brasil ainda menos, mas tem muita gente viajando o mundo assim com bicicleta. É um veículo como os demais e a gente gosta muito, a gente é aficionado realmente por bicicleta. Qual bicicleta, assim, que você já viu, que mais te chamou a atenção? Olha, algum modelo, alguma marca? A gente tem umas coisas que a gente até às vezes tenta trazer, tem clientes que já vieram atrás, tem marcas italianas muito específicas, ou europeias, inglesas. A gente importa algumas delas com esse visual, né, que a gente está falando, mas tem marcas que chegariam num valor aqui muito alto, muito absurdo, assim, por conta de serem caras lá fora e vir. Eu lembro de clientes pedir para a gente cotar bicicleta que passariam assim de 200, 300 mil reais o valor dela aqui. Por ser cara na origem lá, né? Marcas italianas e inglesas principalmente. É curioso que é todo mundo à parte. Esse nicho de bicicleta, com esse visual mais clássico e com, às vezes, europeia feita quase que à mão, né? Tem muita coisa feita de forma artesanal, principalmente Itália, acho que é uma referência nesse sentido. E eu lembro de clientes pedirem para a gente falar com fábrica na Itália, ver se consegue trazer uma unidade para cá, mas enfim, ficaria mais de 300 mil reais. Você imagina o... enfim, na prática, mais que muitos carros aí. Agora, tem bicicleta na parede, tem bicicleta no chão, tem bicicleta encostada, tem bicicleta aqui, gente, dentro de uma Kombi. Eu falo que a gente tem imã para Kombi, Leandro. Pois é, uma coincidência. Que Kombi é essa? Essa Kombi, ela tem até nome, essa é a Margarete. Ela é uma corujinha dos últimos anos ainda, né, que fizeram, ela é de 1975, 6 portas, então é uma Kombi que a gente não vê aí, não tão comum, né? Não foram feitas tantas assim, que a gente restaurou, ela tá sem pintura, ela tá com esse visual aí, e ela anda, ela funciona. Agora, antigamente a gente usava mais ela tem ficado mais parada aí, mas a gente até usa para levar as bicicletas em cima. Tem umas bicicletas italianas aqui dentro, por acaso, que a gente tá cuidando para preservar, a gente deixou aí dentro da Kombi, e ela virou um espaço de showroom aí da loja. É a questão do vintage, do retrô, que está sendo tão falado, que está sendo tão procurado, né? Então, gente, nós celebramos há pouco o Dia Mundial da Bicicleta, né? Vale a pena viver esse dia. Vale a pena levantar essa bandeira. Vale ressaltar que não precisa ser nova, né? Vale também fazer essa coisa que é quase uma reciclagem aí. Acho que sendo bicicleta tá valendo. Pode ser nova, usada, restaurada. Eu acho que eu estou no lugar certo, porque tem Kombi, tem bicicleta, eu posso sair daqui andando de bicicleta? Pode ir dirigindo a Kombi. Essa parte é mais difícil. Valeu, Leandro. Obrigada, obrigado. Viu?